João Fonseca já tem adversário definido para a primeira rodada do Masters 1000 de Madrid. Adversário que veio do quali, como vocês sabem, né? O qualificatório é uma competição aí preliminar ao torneio oficial, onde 12 tenistas foram classificados para a chave principal. Acabou de terminar o qualificatório e acabou de sair o adversário do João Fonseca. E no vídeo de hoje a gente fez algo novo aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar, que é o que a gente chama de Power Ranking, né? Que é uma coisa que é utilizada muito lá fora, nos esportes lá fora. A gente definiu o Power Ranking do qualificatório para sabermos se o adversário que o João vai enfrentar é um adversário acessível, é uma pedreira, é dos mais difíceis. E a gente fez um material, preparamos, né, um material muito interessante para analisar e para que você tire as suas conclusões se esse adversário é um adversário duríssimo, se é um adversário mais acessível. Então, todos os detalhes aqui para vocês. Lembrando que amanhã faremos o vídeo de pré-jogo da estreia do João, que provavelmente será na quinta-feira, então hoje, terça-feira, né, com esse vídeo aqui sobre o qualificatório. Amanhã, quarta-feira, o vídeo pré-jogo. Então vamos lá, direto para a tela do meu computador, e a gente já vai colocar na ordem do ranking, na ordem do Power Ranking. Então, primeiro adversário aí que a gente definiu como o mais acessível seria o Harold Mayot. E eu vou falar no final do vídeo quem é o adversário. Harold Mayot, que é um francês que o João já enfrentou aí 2 vezes e tem 2 vitórias em cima do Mayot. A segunda foi um jogo um pouco mais apertado. É um francês destro, backhand de 2 mãos, é um jogo que encaixa muito com o jogo do João, estilo de jogo, consistência, variação. É aquele jogador francês tradicional, né, completinho. E a gente colocou ele como a pior nota, aí entre aspas. Lembrando que as notas, para a gente definir essa nota 38, a gente utilizou 4 critérios. Primeiro critério, matchup, ou seja, é o encaixe do jogo. Se é um jogo que encaixa, é um jogo bom para o João. Né? A gente sabe, por exemplo, que o João tem certa dificuldade com canhotos, né? Tem dificuldade com grandes sacadores, então a gente sempre analisa o matchup e colocamos esse critério como mais importante com peso 4. Matchup do Mayot, 2, nota 2, porque ele jogou 2 vezes, perdeu as 2 vezes, é um jogo que encaixa bem com o João. Técnica. Técnica é o estilo de jogo do tenista nessas condições aí de saibro, com altitude, né? Técnica é como se fosse a nota do jogador nessa condição. A gente define nota 5 para o Mayot. Terceiro critério, o momento, né? Se o jogador está em boa fase, vem de uma sequência boa. E o último critério, experiência. Se é um jogador mais experiente, com certeza tende a sair de situações mais difíceis de forma mais adequada, né? Então a gente utilizando esses 4 critérios, peso 4 para o matchup, peso 3 para técnica, 2 para momento e 1 para experiência, a gente chega na nota final máximo 100. Lembrando que essa nota é você comparando todos os tenistas do quali, tá? Não é comparando o Mayot ao Roger Federer ou ao Nadal, é a todos os tenistas do quali, tá? É dentro desse universo. Então o Mayot seria a opção mais acessível. Segunda opção, Borna Gojo, croata, destro, backhand de 2 mãos, tem aí como seu ponto forte o saque. Já é um jogador experiente bem alto, né? Número 350 do ranking. É um sacador aí que não é sempre muito legal de enfrentar, mas a gente colocou ele com nota 44 aí, com matchup 4, técnica 4, momento 4, e o seu forte é a experiência, já é um jogador experiente que poderia dar trabalho, essa seria a segunda opção. Terceiro jogador ali do qual, lembrando que é de baixo para cima, quanto mais passa, melhor, entre aspas, é o nível. Eu vou colocar entre aspas porque isso é tudo dentro de um critério que a gente escolheu. É óbvio que gera debate, gera discussão e tá tudo certo. Opinião, a gente coloca alguns dados, mas obviamente tem a nossa análise. Jacob Fernley, que o João já enfrentou aí também, acho que foi 2 vezes o Fernley, deixa eu ver o que eu tenho anotado, 2-0 pro João, destro, backhand de 2 mãos, então é aquele inglês que tem o estilo de jogo de ataque, o ponto forte como o saque, mas já enfrentou o João 2 vezes aí e perdeu as 2. A gente colocou uma nota pro Fernley de 48, destaque aí pro momento, né? O britânico vive um grande momento, nota 9 aí pro momento dele, mas ainda assim seria aí o terceiro mais acessível dentro do nosso Power Ranking. Quarto jogador, Vitko Priva, República Tcheca, 27 anos, ranking 95, estilo de jogo consistência, forte backhand. Então é um adversário que seria meio chatinho aí, porque tem um golpe bom aí no backhand. A gente colocou a nota dele como 50, destacando a experiência e também o momento aí do tcheco. Essa seria a quarta opção. Quinta opção, Elmer Muller. A gente vai falar no final do vídeo quem foi que o João enfrenta. É um jovem dinamarquês, né? Assim como o Rune, que é um dinamarquês aí bom também. O Muller também é um cara bom no saibro, que tá saindo bem.
conquistou uma grande vitória hoje, tem 21 anos somente e tem o seu forte o forehand como seu forte. Ele ainda é um ranking baixo, né, 114, mas ele vive um bom momento, né, e a gente colocou aí nota 51 para o Muller, então ele seria aí teoricamente a quinta melhor opção para o João Fonseca. Destaque para o momento, como eu falei, o matchup nota 4, técnica nota 5, então é um jogador de futuro, aí um jogador interessante, o Muller. Próximo, Ethan Quinn, americano, também aí praticamente da geração do João, tem 21 anos, é um jogador aí muito interessante, muito bom, venceu infelizmente, para nós venceu hoje o nosso Thiago Monteiro, perdeu o primeiro set ali, o Thiagão jogando muito, e depois ganhou 2 tie-breaks para eliminar o Thiago, tem como ponto forte aí o seu forehand, estilo de jogo ataque, nota 55 para o Ethan Quinn, destaque para o momento, é outro que está num momento maravilhoso, e já a técnica nota 6, já é um cara com mais qualidade de jogo ali, um jogo também bastante consistente. Próximo, Hugo Gaston, conhecemos bem. Aliás, o Ethan Quinn, o João tem um jogo e uma vitória contra o americano. Hugo Gaston, que o João também tem um jogo e uma vitória, francês canhoto, backhand de 2 mãos, né, estilo de jogo contra-ataque, ele é aquele cara mais técnico, né, dá drop shot, dá lob, é um cara que varia muito o jogo, nota 60 exatamente por isso, né, um jogador além de canhoto, é um cara que tem uma variação legal, é um cara que dá muito drop shot, então é um jogo que incomoda. O João jogou muito bem, né, na vitória que teve contra o Gaston, mas é um adversário que seria um adversário perigoso, aí tudo nota 6, chegando a nota 60. Próximo, Cerúndulo, não é aquele, é o irmão mais novo do Francisco Cerúndulo, esse é o Juan Manuel Cerúndulo, 23 anos, estilo de jogo consistência, ele é o saibrista nato, né? Diferente do irmão que joga muito bem em quadradura, o Juan Manuel ele é mais pro saibro mesmo, e é aquele jogador argentino, né, o saibreiro, né, que fica trocando bola alta, canhoto, então seria um matchup bem complicado pro João, a gente colocou nota 6 aí no matchup, é óbvio que o João tem mais tênis, mas é um matchup complicado, também vive um momento espetacular, nota 63 pro Juan Manuel, e agora chegamos ao nosso top 4, em quarto lugar, Fábio Fonini, italiano, que é uma lenda do tênis, tem 9 títulos ATP já na carreira, já tá em fim de carreira aí, 37 anos. O ponto forte, o backhand, é um dos melhores backhands aí do circuito, sempre foi, né? Enquanto jogou o Fábio Fonini. E a gente colocou aí uma nota 70, né? Com destaque para a técnica, o Fonini é cara que já ganhou do Nadal no Saibro. Então é um cara, assim, é um top player mesmo, foi um grande jogador, top 10, né? Top 10 do mundo. E a experiência também, nota 10. Né, o momento é ruim do Fonini, ele não vem vivendo seu melhor momento, com bastante derrota, e o matchup 6 é um matchup complicadinho ali para o João Fonseca, então nota 70, e vamos ao nosso terceiro lugar, que é o Daniel Altmaier, alemão. Por que ele está em terceiro? Primeiro, ele vive um ótimo momento, e essas condições elas ajudam muito o Altmaier, que é um jogador de saibro, e o saibro com altitude é uma condição que ele adora jogar. Tem um backhand de uma mão, o seu forte é o backhand, então é aquele tenista clássico com backhand de uma mão. E a gente colocou aí uma nota 76 para ele, porque é um matchup complicado pro João. Por quê? Porque o Altmaier é aquele cara que defende. Tem um slice, né? Tem um backhand perigoso. Então é um cara complicado pro João enfrentar. Momento 8, técnica 7, experiência 7. Segundo lugar, Dusan Lajovic, o sérvio. Destro também backhand de uma mão, então também tem o seu ponto forte o backhand, aquele cara que dá paralela de esquerda muito bem. Já não vive já o auge da sua carreira, né? São 34 anos, mas é um jogador perigosíssimo no saibro, que vive aí um momento até que bom, né? A gente colocou a nota 7 no momento, técnica 9, matchup 8, exatamente por esse backhand, por ser um tênis especialista no saibro, trocador, é um jogo complicado para o João, e experiência 10, né? Não tem como ser mais experiente que o Lajovic, é um cara que está acostumado a grandes jogos. E o primeiro lugar vem para Borna Coric, croata, que vive uma fase espetacular. Ele jogou vários torneios Challenger, ganhou vários, se não me engano foram 3 ou 4 títulos que ele ganhou praticamente de forma seguida no Challenger, se preparando para essa gira de saibro. É um jogador também que é um top player, tem 3 títulos na ATP, né? Já foi aí ranking muito alto, então é um cara consistente, também como forte o backhand, e nota 86, esse seria a pedreira dessa lista do quali, né? Matchup 8, técnica 8, momento e experiência nota 10
para o Borna Choric, mais uma vez lembrando que essas notas são dentro do universo desses 12 jogadores, tá? Não estou falando que o Choric é um tenista nota 86, mas dentro do universo a gente definiu dessa forma. E quem que o João pegou de adversário? Se você não sabe ainda, né, o vídeo, provavelmente muitas pessoas vão saber, né, depende da hora que você está vendo esse vídeo, mas o adversário do João vai ser exatamente o dinamarquês Elmer Müller, que vamos analisar aqui melhor o Elmer Müller, que é o número 114 do ranking, 21 anos, 1,83 m, não tem títulos ATP, a gente colocou aí como nota 51, então é aquele meio que ficou na metade do caminho, né, é um adversário perigoso, mas o João tem todas as condições de vencer. Amanhã a gente vai fazer um vídeo de pré-jogo completo, com análise como vocês estão acostumados, mas esse foi o nosso Power Ranking aí para definir quem que seria o adversário do João ideal, vamos dizer assim, e na minha opinião, tá de ótimo tamanho. Poderia vir um adversário muito pior. Eu acho que o Müller é um cara que o João vai conseguir jogar, vai conseguir pegar ritmo de jogo para enfrentar o Tommy Paul, né, possivelmente ganhando, enfrentar o Tommy Paul aí na segunda rodada. E eu quero a sua opinião, saber se você gostou do sorteio, se você acha que tá de bom tamanho ou se você acha que o dinamarquês aí pode complicar para cima do nosso João. Certo, pessoal? Pedi a sua inscrição aí no canal. Estamos aí caminhando para 4.000 inscritos e a gente precisa demais da sua ajuda. Então, coloca aí o dedinho na inscrição, o dedinho no like e deixe seu comentário aí com a sua opinião, que é muito importante. E nos vemos amanhã, né? Nos vemos amanhã para analisar esse jogo do João Fonseca, que será na quinta. Certo? Um grande abraço, valeu e até mais.